Falando, veja só, o que aconteceu na reunião é muito boa, a live foi fantástica. Gostei porque eu gosto de informações técnicas de quem conhece. Eu não gosto de blá blá blá, ou de conversinha de esquina, que não sabe, as pessoas não sabem explicar, não sabem ouvir direito, não conhecem os termos técnicos, e no meio de uma situação como uma live tão boa quanto aquela, se você não prestar atenção, ficar conversando, termina passando para frente ideias erradas. Para começar, o Ranieri, tá? O que ele disse? Ele começa se desculpando porque ainda não foram pagas, tá? Não foram pagas as operações, principalmente a dele. Ele responde pela dele e justifica de uma forma fantástica, como conhecedor, tá? E como um homem que está dentro das operações e com o banco pronto. Ele diz o seguinte: primeira questão, tem pessoas que nos cadastros que foram feitos pelas operações, observe o que fizeram. Lá atrás o cara era casado. Durante a pandemia, a mulher morreu. O cabra aí agora é viúvo. Sabe Deus o que ele fez? Lá na frente ele preencheu algum documento. Vamos dizer, abriu uma conta, ou foi no banco e atualizou os dados dele no banco e agora botou viúvo. Se isso acontece, por exemplo, essas informações vão diretamente para quê? Para um sistema do governo. O governo entende agora atualizadamente que o documento do cabra, que ontem era casado, agora ele é viúvo. Só que isso, quando chega no sistema financeiro bancário nacional aqui no Brasil, que está lá agora, o banco pega agora o contrato do indivíduo que tem que pagar certa operação, entende que tem erro do documento. Por quê? Porque o cara era casado, agora o cara é viúvo. Ou o cara era casado, depois da pandemia o cara é divorciado. O cara agora, tô solteiro, tô divorciado. Sim, mas aí tem erro de documento, porque ele preencheu um documento de alguma forma aí fora e agora tem erro, está batendo duplicidade de Estado Civil. Primeira questão. A segunda também, a questão de CPF dentro das plataformas, quando a pessoa, por exemplo, já achou que preencheu uma lâmina em suas devidas operações e diversas planilhas. Quando você preenche em diversas planilhas, você tem, não é proibido, ao contrário, muito bom. Todavia, é o seguinte, você tem diversas planilhas, você vai receber um Pix, vai ter que receber um Pix de cada planilha. Claro, diversas. Todavia, o que acontece? Era o problema. E o DARF? Como era que ficava a questão do DARF? Se você vai estar recebendo um valor da mão de um certo gestor, um pagador, você teria que também recolher o DARF. Todavia, o que acontece? Quantos DARFs? Você tem 15 lâminas ou 15 contratos? O Banco Central, na última reunião de São Paulo, da semana retrasada, decidiu com os gestores, para não haver mais prorrogação, um só DARF por CPF. Pronto, melhorou. Por isso atrasa as coisas. Segundo, não, voltando à questão, porque só dentro da operação do Ranieri, havia 480 pessoas que tinham feito o quê? Descoberto que eles estavam com o estado civil alterado nos documentos. Isso atrapalha. O cara não aguenta mais. O cara não aguenta mais, tá? Ele também está assim, tomando remédio de tarja preta. Nem consegue dormir mais, porque ele quer pagar, porque se ele não pagar, ele não recebe. Então ele quer. Outra coisa, vamos falar de uma coisa importantíssima. Quem tem conhecimento de alguém acima de gerente geral, dentro da Caixa Econômica e Banco do Brasil, quem conhece superintendente, pode fazer o seguinte: a operação do MRL Bank, do Ranieri, dentro da Caixa e do Banco do Brasil, quem conhece um superintendente pode puxar e vai lá ver o seguinte: é o banco autorizado e liberado para fazer procedimento de pagamento. Ele diz: qualquer um pode fazer, meus amigos. Está lá liberado. Vocês vão encontrar o banco liberado e autorizado. É o nosso banco. Isso para a gente é muito bom saber que ele tem o aval, o respeito das instituições que irão pagar. Vamos falar também, antes que perguntem, o Santander. Não, o Santander não vai mais pagar, não é a entidade bancária que vai pagar a operação do Ranieri. Por quê? Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica conseguiram um sistema para fazer todos os pagamentos. E diga-se de passagem, pode emitir, só ele, por exemplo, 60 mil PIX, assim, de uma vez só.
Muito bom saber disso, para não ficar aquela pergunta assim, mas vai demorar quanto tempo para emitir? Vamos falar então de dinheiro? Bora. A questão dos pagamentos. O Banco Central, para o Ranieri, na última reunião de São Paulo com os gestores, determinaram que até amanhã tem que resolver essas picuinhas de erros de Estado Civil, tá? E CPFs cancelados. Como CPF cancelado? Porque eu já fiz meu contrato e vi que estava ativo. Você viu? Não. Você botou lá no cadastro. Agora tem uma coisa que detectaram e que todo mundo sabe, que a lei brasileira, o cara pode ter matado, como ele disse, eu vou usar as palavras de Ranieri, que o cara matou um sujeito lá nos Estados Unidos, mas ele está numa operação aqui no Brasil, tem nada a ver, nem vai misturar, porque as leis dos Estados Unidos é uma. Aqui tem as leis brasileiras. O cara vai receber por aqui, o dinheiro pode ter vindo da Europa. Aqui ele recebe pelo banco, a Febraban, assina embaixo, tá? Federação Brasileira dos Bancos, assina embaixo. O Banco Central é que vai te pagar. Mas uma coisa tem o seguinte, vai que você não votou na última eleição, ou penúltima eleição, antepenúltima, e esqueceu de justificar. Meu amigo, você está com problema no teu CPF, porque você não justificou. Eu particularmente tive o meu FGTS, tá? Há 4 anos, retido, e eu não sabia. Eu podia receber aquele dinheiro, mas que não sabia. Quando eu fui na Caixa Econômica, o cara disse assim, o senhor tem um FGTS retido e poderia ter recolhido. Mas sabe por quê? Aqui consta que o senhor não votou na eleição sei lá, acho que era 2014, acho que mais ou menos, não sei, não lembro bem, mas eu tive que ajustar tudo para saber que meu celular agora estava ativo. Então, meus amigos, essa situação estava acontecendo e ainda está. O fato de pessoas assim, vai fazer uma lâmina, fazer um cadastro, lá, na hora de tirar a selfie, o cara estava tirando a mulher tira uma foto com um cachorrinho. Porra, a gente está tratando de assunto de dinheiro, rapaz. Coisa séria, quer dizer, o Banco do Brasil pega lá a foto do indivíduo, está lá com a foto segurando um cachorrinho. Vamos falar dos PIX? Pronto, os PIX. Mediante os PIX, não vão ser abatidos do adiantamento. O cara, inclusive, na live perguntou, lá estava, Paulo Salomão estava na live, Leonardo estava na live, tá? E o Juliano de Londres estava na live. Então, você vê que é o seguinte, o cara não é fraco. Por isso que essas pessoas, quando falam na internet, elas têm informações diretas de gestor. Para mim foi muito bom. Se nego não gostou, não gostar, problema é de vocês. Mas entenda que o cara falou naquilo que estava acontecendo. Tem interesse e precisa soltar os PIX para a semana que vem. Porque o Banco Central pediu até amanhã para resolver esses probleminhas de desajustes e erros, mas que ele precisa, a qualquer hora, precisa soltar os PIX. De quê? De 1,3 milhão. Para todo mundo. Isso é bônus, gente, é bônus, não vai deduzir do teu pagamento. O pagamento é 1%, a partir de 1%, pronto, já bate do teu valor total, mas o 1,3 milhão é um bônus que o Ranieri teve isso junto com os bancos, foi acordado, e pode fazer isso aí como bônus, porque o banco entende que o cara tem dinheiro a receber, né? Tem dinheiro a receber. Então, o que vai fazer? Vai adiantar, não, vai dar um bônus de 1 milhão e 300. Então, eu fiquei muito tranquilo, estou muito satisfeito, estou assim, igual pinto no lixo de alegria, tá certo? Porque eu sei que semana que vem meu negócio vai sair. Então, terça ou qualquer hora, porque se ele ajustar isso amanhã, independente de ser final de semana, tá? Ele diz que a maior vontade dele agora é liberar os PIX. Então, de 1,3, até porque muita gente vai deixar de ficar enchendo o saco. Porque tem gente passando dificuldade? Tem. O cara está passando dificuldade também? Tá. Agora, vai ficar tranquilo, porque ele vai poder, imagina, pô, vamos deixar tranquilo por um tempo, e as pessoas vão poder ajudar nesse sentido, porque a gente folga um pouco. Então, o adiantamento de 1,3, tá? O bônus, aliás, vamos sempre usar assim, o bônus de 1 milhão e 300. Ele quer soltar, já era para ter soltado, pediu desculpa, mas ele disse que por causa dessas coisitas, e outra coisa. Aí antes que pergunta, sim, mas e aí? Tem um monte de gente, só na operação dele tem 480 que foram detectados com problema de CPF ou Estado Civil. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar para a segunda leva, porque o Banco Central quer liberar, porque quer recolher os impostos. E antes que me perguntem de novo, isso vai até a passar das eleições? Negativo.
O Ranieri foi catedrático em dizer com todas as letras que isso tem que acabar até antes da eleição, todas as operações. Então, ele tem interesse seguinte, o Banco Central determinou, confirmando, que até amanhã, todas essas picuinhas e esses erros de CPF e Estado Civil têm que ser consertados, porque vão ficar para a segunda levada. Mas as pessoas que estão bem na fita, inclusive outra coisa, que aí é bem falar, ele deve soltar entre hoje e amanhã os links do site, onde as pessoas que tenham problema no cadastro vai poder consertar isso dentro do site dele. Então, o link sai de entre hoje e amanhã, tá? Porque terça-feira ele está preocupado, basicamente, em fazer o quê? Começar a soltar os pagamentos. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, para mim, gostei muito, amei a live, não tenho dúvida de que o que ele me disse é o que ele disse para a gente, é o que eu queria ouvir. Então, é só aquietar o coração e esperar um pouquinho mais. Valeu!